Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Champion Chess Tour Chessable Masters 2025, Magnus Carlsen, Esipenko, Nakamura, Firuja, Caruana, a turma toda disputando já na etapa de playoffs. E a gente vai ver algumas das partidas e depois vai ver quem é que passa para as semifinais, meus amigos. Isso mesmo, quem é que passa para as semifinais aqui do campeonato, tá bom? Bora começar aqui com Magnus Carlsen contra Andrei Esipenko. E antes, só fazer um convite para você aí participar da nossa comunidade no Discord, que tá rolando muita coisa legal. Rolou nossa primeira live lá, analisando a partida dos membros. Legal o comentário aqui do Nice. Nice, isso é mais verdade ainda quando tem fianqueto. E tem muita coisa bacana rolando, faça parte aí você também, tá bom? Mais detalhes aí para você ter acesso lá ao Discord e tudo mais aqui na descrição do vídeo. Galera, Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão dama. Temos cavalo em F6, cavalo C3, D5 atacando no centro. E aqui o Magnus Carlsen vai para bispo em F4. Parece até um sistema London aqui, só que não, porque já tem um cavalo aqui em C3. C5 ataca o centro, o E3 faz a proteção, o Carlsen gosta. Passa o bispo para poder jogar E3 e não ficar com o bispo preso. Peão toma e A6 controlando um pouquinho mais a casa de B5. Ninguém quer sofrer um ataque lá em C7. Cavalo desenvolve, cavalo C6, partidas rápidas, galera. 10 minutos para cada jogador, ok? Temos agora o lance cavalo em E5 jogado pelo Carlsen. E bispo D7 segue o desenvolvimento. Cavalo em E2, não é muito simples jogar esse lance, é o melhor lance segundo as máquinas. A gente vê como é que os caras têm uma compreensão surreal, principalmente o Carlsen, né? Não tem nem o que dizer, o que ele jogou é lei aqui. E6 foi jogado, C3, cavalo toma, peão toma, o cavalo atacado vem para casa de E4 e aqui F3, tira o cachorro daí. Cavalo vai para casa de C5 e aqui o cavalo centraliza. Esse foi o plano, então, do Magnus Carlsen. Que é isso, hein, meus amigos? Quanto conhecimento aqui para chegar numa estrutura dessa. E agora não tem como tirar esse cavalo daqui, ele tá numa ótima posição. Dama B6, dama D2, protege o peão de B. Torre vem para a coluna C e agora a torre C1 luta também pela coluna. Bispo em E7, bispo em E2 prepara para colocar o rei em segurança. Todo mundo faz o roque, não se incomodando com isso por enquanto. F6 ataca o peão central. E o Carlsen agora vai para esse lance torre C2. Vejam que a máquina não gosta muito, mas não existe uma maneira muito simples de castigar, tá? É questão de máquina, que a avaliação estava 0,3, caiu para menos 0,1. Mas enfim, o computador disse que havia algum lance melhor aqui na posição, que seria o lance B4 seguido de A3, mas ok. O Carlsen preferiu jogar torre C2. Bispo em E8, dama em E3, bispo G6, passou o bispo aqui o Esipenko. E a torre vem para D2, mantendo a proteção do peão de B. F por E5, bispo por E5, torre de C vem para a coluna E, cavalo volta para B3. Existe uma pressão aqui em C5, dama C6, temos trocas. Cavalo toma, bispo toma e agora perdeu a dama Magnus Carlsen. Nada disso, bispo cobre aqui no limite. Temos trocas, bispo toma, dama toma e aqui dama em C7 jogado pelo Esipenko. E a posição é considerada equilibrada pelas máquinas, há um equilíbrio material, há um equilíbrio posicional. E vamos ver como segue. O Carlsen faz o lance G3, talvez preparando o F4, controlando aqui a casa de E5. E5 foi jogado diretamente, o Esipenko vai por uma ideia interessante. Ele entrega esse peão com cheque para poder colocar o bispo nessa diagonal e vai recuperar o peão. Será que vale a pena trocar um peão central por um peão da coluna da torre? Ou será que isso pode sair caro? Não poderia ter jogado outro lance? B5, o que mais? Jogar um bispo F7 primeiro? Poderia, né? Talvez tivesse sido melhor. O Esipenko aposta suas fichas aqui nesse lance. O Carlsen aceita o desafio. Bispo em F7 foi jogado. Dama D6 propõe trocas. Temos trocas e o Esipenko recupera o peão, é verdade. No entanto, se a gente for parar para olhar friamente, aqui é um peão isolado. É um alvo bastante interessante. Esses peões também são alvos. O Carlsen tem uma posição um pouquinho melhor. Ele joga dominando a coluna D, essa coluna é minha. Torre F7 foi jogado, rei F2 aqui, né? Um excelente lance, galera, do ponto de vista prático. Aqui a gente vai começar a ver um monte de avaliação do computador errada, porque o computador prefere torre A1 aqui, que não é muito natural, né? Você tirar uma torre que está dominando a coluna para atacar um bispo, sendo que esse peão está protegido.
E depois seguir com torre A5, tá? Essa é a manobra do computador. A gente tem que ver que o computador está enxergando 20, 30 lances à frente, numa profundidade que não é muito normal para o ser humano. Então aqui rei F2, rei F8, são lances naturais, trazer o rei. Rei E3, o rei de Ivanchuk, bispo ataca a torre dá um passito para frente, bispo em A4 de olho em controlar essa diagonal. O Carlsen já se antecipa e também combate com o bispo. E depois de trocas a gente tem esse final aqui, onde o Carlsen tá melhor, galera. Na verdade aqui já não dá muito mais por esse penco, apesar do equilíbrio material. Olha a qualidade aqui do rei, olha a qualidade aqui da torre, compara, né? Peças ativas contra peças passivas. Bora ver a técnica do Carlito. G6, torre na sétima, temos trocas sem problemas e isso tá fazendo toda a diferença. Primeiro o Magnus Carlsen passa a torre para poder trazer o rei. A partida segue com rei F7, controlando a casa de G6. O Carlsen joga um G4 para jogar G5, mantém o peão aqui tirando o rei do Esipenko, tá tentando criar uma situação de Zumbislândia, onde as pretas não tem nenhum lance para fazer. Como é que chama, Rafa? Zumbislândia. Tem gente que fala Zugzwang, a palavra alemã, que significa que qualquer lance vai ser ruim e tal, mas eu prefiro Zumbislândia. Torre B6 foi jogado, o Carlsen faz isso, ele amarra o jogador, o cara tem que ficar todo defendido, essa torre agora tá defendendo aqui, tá defendendo lá, o Carlsen joga agora com C4, né? Rei F7 passa a vez, C5, avança um pouquinho mais, vai tentar destruir aqui, coletar madeira. Por isso torre C7 e agora, cara, tá nesse contra-jogo, atacou aqui o peão, não dá pra jogar rei por E5, tá caindo. Por isso o Carlsen poderia jogar B4, se você enxergou B4 nessa posição, parabéns. O Carlsen prefere jogar com rei D5, torre E7, B4 jogado de qualquer maneira. E aqui a gente tem a famosa situação de Zumbislândia, qualquer lance perde agora aqui para as pretas, não tem o que fazer. Aqui o Esipenko acaba jogando rei G7, mas esse lance libera a casa de E6. E aqui depois de mais alguns poucos lances, Andrei Esipenko abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. O Carlito aqui mandou 95,7% de precisão, 89% para Esipenko. E aqui, de fato, vou capturar peão. Tá vindo torre cheque, por mais que você defenda, você pode trocar. E esse final é completamente vencedor aqui para as brancas, né? O rei não tem nem como tentar uma entrada por aqui, tem que esperar um pouquinho mais, né? E, nossa, e tem que se distanciar ainda. Esse peão aqui é monstro. Então, sei lá, vai ter que jogar um rei G7, o rei invade, rei pra cá. Aí, quando o rei chega, já é tarde demais, né? Não tem nem o que pensar aqui nesse final. Não tem jeito mesmo. Bela vitória do Magnus Carlsen contra Andrei Esipenko. Vamos dar uma olhada, mais uma partida entre eles. Aqui o Esipenko tem as brancas agora e abre com peão dama. Temos aqui uma abertura chamada Ninzo Índia. O Magnus Carlsen crava agora aqui o cavalo. E aqui o Esipenko decide a variante dos 3 cavalos com cavalo em F3. B6, E3, bispo vai pegar a longa diagonal. Bispo D3 segue o desenvolvimento. Todo mundo coloca o rei em segurança. E o Carlsen joga o C5, já ataca o peão central. Cavalo em A4 foi jogado. Temos trocas no centro e temos trocas em F3. Que ideia maluca é essa, Carlsen? Você vai tirar... Você vai trocar o seu poderoso bispo por um cavalo? Pois é, meus amigos, aqui os caras têm estudo, têm conhecimento. Parece lance do Bob Fischer, esse lance choca um pouco, né? Bispo toma, dama toma e agora cavalo C6 protegendo a torre. Bispo vem para E3, protege o peão central e aqui E5 já ameaçando fortemente aqui o peão central. A3 foi jogado pelo Esipenko com um erro. Aqui D5 é mais forte, E4 vai para uma confusão. D5 é mais forte, D por E5 é o segundo lance mais forte, dama em H3, colocando pressão em H7 é o terceiro lance mais forte. A3 certamente não é o melhor de todos. Carlsen segue com E por D4, opa, que confusão, deixou o bispo, atacou o bispo. Bispo vem para F4 e agora o bispo volta em segurança para casa de E7. E o Esipenko joga com B4. Valeu a pena ficar com um peão a menos aqui pro Esipenko? Não sei, ele tá com uma estrutura de peões boa. O Carlsen tem aqui peões dobrados, as brancas têm um par de bispos, um bom ataque, o jogo segue. Torre 8 foi jogado, torre de F em E1, bispo em F8 foi jogado pelo Carlito. O Esipenko solta G4, meus amigos, solta o Grobiano. O Carlsen joga com torre C8, não está encontrando os melhores lances. C5 foi jogado aqui, G5 teria sido um grande ataque. C5 foi jogado e agora o Carlsen está de volta, pelo menos por enquanto. G5 foi jogado de qualquer maneira e agora é capivarada para todo lado. Torre por E1 é capivarada segundo as máquinas, né? A gente acha que
tá tudo certo aqui. E o cavalo atacado volta para casa de 8, mas o computador preferia que tivesse jogado aqui C por B4 e deixado o cavalo. Eu acho que a gente não precisa analisar isso porque vai para uma linha muito sintética, né? Muito mentirosa. Então vamos ver como seguiu aqui a partida. Cavalo em E8, coloca o cavalo em segurança. Bispo C4, Esipenko vai pra cima, meus amigos. O Carlsen joga com D5, um lance que parece muito bom. Mas bispo por D5 continua o ataque. F7 atacado, cavalo em C6 atacado. Dama D7 faz a proteção. E aqui cavalo por C5. Que é isso, meus amigos? Esipenko chegou chegando. É melhor tirar esse cavalo daí. Bispo toma, peão toma e o cavalo vem para E7. O Carlsen não tá fazendo os melhores lances segundo as máquinas. E aqui brancas jogam e ganham. Quero ver quem quer acertar aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance que o Andrei Esipenko não encontrou, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o lance do Mikhail Tal aqui. Que é isso, meus amigos? Bispo por F7 seria matador. Aqui rei por F7, bispo D6, cheque. Jogaria o rei, sei lá, para casa de G8 e aqui tá recuperando material, né? As brancas têm um forte ataque aqui, atacando a dama, atacando a casa de F7. De fato, deve ter mate aqui em poucos lances, né? Então, puxa vida, muito perto aqui, chegou da vitória o Esipenko joga o lance bispo B3, o Carlsen fala, ufa, joga o lance torre por C5, continua existindo o tema de bispo por F7, bispo G3, também é uma outra possibilidade, mas aqui o Andrei Esipenko joga o lance dama em E4, ué, parece um bom lance, mas o Carlsen vai para o melhor lance da posição, rei F8, o único, protegendo a galera. Cai o peão de H7, isso é desesperador, mas o Carlsen encontra o único lance cavalo G6. Atacando o bispo, controlando a casa de H8, protegendo o checkmate. A partida segue com H3 e o computador não gosta muito, preferia o lance bispo D1, mas ok, H3 foi o lance jogado. Torre C3, a posição é confusa, ninguém tá acertando os melhores, mas é um lance lógico, atacando aqui o bispo. E o Esipenko vai para um melhor lance da posição aqui, o surpreendente lance bispo em E6, dá até um tilt quando a gente olha esse lance, né? Mas, tirando proveito aqui de que a torre tá defendendo o bispo, então não dá para tomar de dama. E o Carlsen acaba tomando de peão e vai enfraquecer a defesa do cavalo. Melhor ainda seria simplesmente tirar a dama. Mas peão toma foi jogado. Dama por G6 recupera a peça aqui Andrei Esipenko. Dama em F7 propõe trocas. E o Andrei Esipenko evita as trocas. Ele sabe que se trocar as damas contra o Carlsen aqui acabou. Cai o peão de H3. Magnus Carlsen captura o peão, mas por incrível que pareça, mesmo com um peão a menos, a variação aqui ela tá melhor para as brancas. Se encontrar o lance bispo D2, as brancas podem ficar melhores. Que loucura, meus amigos. Protegendo o peão aqui de A3 e soltando o braço aqui, continua mantendo a pressão em E6. Mas aqui Andrei Esipenko vai para o dramático, dama por peão. E o Carlsen agora tá de volta com o lance dama em F5. Opa, de repente esse rei aqui tá com problemas. Bispo G3, mas agora cai o peão de G5. Dama B4 com cheque, rei G8. E aqui o Esipenko captura o peão de E6. A posição parece ótima, porque o rei tá atacado, o cavalo tá atacado, as brancas finalmente estão aqui numa excelente posição, vão poder jogar dama C4, vai ter ataque descoberto. Certo ou errado? Errado! Se você quiser dar pause nessa posição e tentar arrematar aqui a partida, quem não quer ganhar perde, Esipenko. Quem não quer ganhar perde. O cara teve todas as chances para ganhar do Carlsen, mas é difícil mesmo, né? É mais fácil falar do que fazer. E eu espero que você tenha encontrado o lance de arremate. Torre por G3 é isso, né? Você abandonou aqui porque não dá mais, meus amigos. Você vai dar cheque aqui em H3 e vai capturar a torre na sequência. Uma peça a mais, simplesmente numa peça e um peão a mais, simplesmente não dá para jogar, né? Bela vitória do Magnus Carlsen, que acabou, portanto, eliminando essa partida. Não foi tão precisa, a gente viu realmente a máquina classificando vários lances como errados, mas o drama foi esse, né? O Esipenko ficou melhor várias vezes na partida. Quem não quer ganhar, perde. Esipenko eliminado. E agora a gente vai para um match do Magnus Carlsen contra Yu Yangyi, o super jogador chinês, meus amigos. Bora dar uma olhada, um desafio e tanto aqui para Magnus Carlsen, que abre com peão dama. Cavalo em F6, bispo F4, diretamente abrindo com o bispo, hein? D5 foi jogado, E3, temos o bispo em G4, F3 atacando o bispo. E o bispo fica aqui em H5, o computador já dá que o lance tá errado. O Yu Yangyi não conhece aqui, pelo visto, essa abertura.
Bispo D7 é o lance teórico aqui e, de certa forma, com igualdade, né? Bispo H5 é um erro, vamos ver se o Carlsen vai saber castigar isso. Já rasga um G4, uau. Bispo vem para G6 e aqui H4, meus amigos. Ameaçando H5, o bispo vai ficar preso. H5 foi jogado, mas agora G5. Esse cavalo tá atacado, vai para casa de D7. E bispo D3. Caiu numa Caro-Kann aqui, se jogar um C6. Tá caindo numa coisa estranha aqui. Bispo toma, dama toma e aqui E6. G6 jogado pelo Carlsen sem perder tempo. Tenta quebrar a estrutura de peões. F6 avança. E aqui é possível jogar um C4, continuar no ataque nas casas claras. O Carlsen dá um respiro para o Yu Yangui com o lance cavalinho 2. E aqui cavalo B6 segura a rapadura, mas C5 foi jogado. E agora o Carlsen vai poder jogar C4. Era importante evitar aqui o C4. C5 foi jogado, o Carlsen diretamente joga com C4. Cavalo B6 tarde demais. C por D5, C4 ataca a dama. A dama crava agora aqui o peão e o computador não gosta disso. Falou que tinha um lance ainda melhor, que seria dama C2. Enfim, estranho, coisa de máquina, segue o jogo. Dama em E4, coloca pressão. Aqui, dama toma e o cavalo vem para casa de C3. Ataca, defende, mais uma vez. Dama toma e peão toma, um centro muito forte. Cavalo vem para C6, segue o desenvolvimento. Bispo C7 foi jogado pelo Carlito, ameaçando aqui dobrar os peões. E por isso o cavalo B4 foi jogado. Um cavalo poderoso aqui na casa de B4. O que jogar nessa posição? A gente pensaria em jogar rei D2, por exemplo, mas o Magnus Carlsen tem outros planos. Segue com a confusão agora com o lance cavalo F4, meus amigos. Um lance pra lá de interessante. Não é porque o computador tá dando xizinho aqui que a gente tem que falar que o lance é ruim, né? Um lance super interessante, permitindo o cavalo C2 e indo pro ataque, né? Um lance genial. A partida segue com o lance rei D7, o melhor lance da posição, um dos melhores. Vamos ver cavalo C2 aqui, o que o Carlsen aprontou aqui, né? Tá perdendo a torre. Cavalo por E6 poderia seguir dessa maneira. E aqui, o que você vai tentar fazer? Tirar o cavalo? Jogar um A5? Acho que não, vai atacar aqui essas duas peças, por exemplo. Estaria vindo D5, protegendo todo mundo. E aqui, sei lá, torre aqui para ameaçar tomar duas peças. Poderia seguir dessa maneira. E as brancas aqui tem uma boa posição. Um cavalo na cesta horizontal, uma qualidade a menos, é verdade. Mas um peão a mais e um cavalo muito avançado. Uma posição muito interessante. Na verdade, esse par de cavalos aqui pode sim fazer um estrago. Tanto que o melhor aqui seria realmente devolver o material e buscar essa igualdade. Mas, então, por isso, genial, né? Tira esse xizinho daí, Stockfish. Fica quieto, Stockfish. A partida segue com rei D7. E agora nós temos o lance bispo por cavalo, peão toma e rei E2, evitando duplo. Bispo D6, temos agora o lance A3, o cavalo está atacado. Bispo por cavalo, peão por cavalo foi jogado, também seria possível tomar o bispo, o Carlsen prefere tomar o cavalo, o bispo volta e aqui temos o lance B5, opa, o rei agora não consegue escapar, esse peão perdeu mobilidade e seguimos com o lance bispo B4 atacando o cavalo. Cavalo vem para casa de A4, ameaçando aqui um duplo, meus amigos, bispo em A5 faz a proteção, torre de A em C1 ataca o peão, torre de A em C8 faz a proteção, torre C2 prepara para dobrar, torre H6 ataca o peão de G6 e o Carlsen vai para cima do peão de C. C3 foi jogado e agora não tem ampação mais, por isso o Carlsen estoura esse peão duas casas. Excelente o lance, hein, meus amigos? Não é sempre que a gente vê duas fishbones parciais se conflitando, em choque, né? Um negócio, uma partida que espetacular aqui, a imortal da fishbone parcial, né? E aqui é o seguinte, meus amigos, não dá para capturar o peão por conta do desvio aqui da proteção do peão de B6. E agora, o que jogar? Torre C4 foi jogado pelo Yu Yangui. Temos o lance peão por bispo, mas agora o cavalo também é capturado. O Carlsen segue com torre por C3, cai o peão de A5. E aqui o Carlsen segue com E5. Temos o lance peão toma e o Yu Yangui faz aqui as contas. E abandona aqui a partida, meus amigos, que loucura! Abandonou porque não dá mais, apesar de serem peões dobrados e peões capengas, né? A gente tem aqui um par de peões dobrados e um par de peões capengas, mas o Yu Yangui entendeu que ele tá perdido aqui e de fato tá, por conta do rei, a segurança do rei aqui tá comprometida, né? Se você capturar o peão, de fato tá vindo checkmate aqui em poucos lances, né? Olha só a participação desse peão muito forte e da própria torre tirando essa casa de fuga aqui do rei, né? Então, não tem muito o que fazer aqui. Você teria que tentar voltar essa torre para não levar mate, mas tá vindo torre na sétima, tá vindo torre protegendo o peão com ataque nesses caras aqui,
né? Então realmente a gente tem uma posição aqui, duas torres na sétima horizontal. Na verdade o computador já tá dando mate em 20 aqui. Você tá enxergando mate em 20, né? Se você não estiver enxergando mate em 20, avisa a gente, ó, eu já vou falar um negócio, talvez o xadrez não seja pra você. Brincadeira, vambora, galera. Aqui é o seguinte, ninguém tá vendo mate em 20 aqui, né? Tá vendo em 18 talvez, em 18 tudo bem. Vamos dar uma olhada agora então, Magnus Carlsen sai na frente aqui contra o Yu Yangyi. Vamos ver aqui mais uma partida, hein? Quem ganhar vai pra semifinal. Na verdade não, na verdade o Carlsen, se ganhar, pode ir pra semifinal. E o Yangyi tá atrás, tem que buscar a vitória. Peão do rei foi jogado, C5, cavalo vem pro jogo. Cavalo C6, bispo B5, abertura Ruy Lopes, jogado pelo Yu Yangyi. E o Carlsen responde com a variante G6, meus amigos. Sim, a Rossolimo. Ah, essa é a siciliana, eu falei Ruy Lopes. Então volta, Rafa, volta que você se perdeu. Aí ficou pensando no Yu Yangyi, na pontuação e se perdeu. Volta lá. Peão do rei siciliana, jogada. Aqui, cavalo. Eu ia falar, caramba, cara, tem a variante Rossolimo da Ruy Lopes com G6, né? Olha o que eu imaginei aqui, ó. Falei, caramba, eu nunca vi isso. Só o Carlsen pra jogar isso. G6 aqui, a variante Rossolimo da Ruy Lopes. Eu achei que chamava. Acho que nem existe isso aqui, né? A avaliação é boa. Vamos jogar isso aí? Vou começar a jogar isso aqui de negras. G6 contra Ruy Lopes. Sensacional, descobri sem querer. Rafa, volta pra partida. C5 foi jogado, o cavalo... Os cavalos são desenvolvidos. Rossolimo aqui da siciliana. G6, então, a variante do fianqueto. Bispo toma, peão de D toma. D3 foi jogado, dama vem para C7, Roque coloca o rei em segurança e E5 domina as casas escuras centrais. O Yu Yangyi segue com A4, o A5 para que os peões tenham um corredor. As casas escuras aqui estão demandadas, hein? Aqui, ó, ninguém domina mais isso aqui. Cavalo em A3 foi jogado, bispo vem para G7, mais um reforço nas casas escuras. O Carlsen esqueceu que existem as casas claras. Cavalo C4 foi jogado, bispo em E6, B3, cavalo vem para o jogo, bispo pega a longa diagonal. E agora, cavalo D7 traz mais uma porção de defensores aqui para o peão central, né? Que está atacado agora 3 vezes e tem 3 defesas. Cavalo G5, bispo atacado, tira esse cachorro daí, peão toma, tira esse outro cachorro daí também, cavalo volta. E o Carlsen faz o roque. Torre B1, na verdade, dama D2 também seria um excelente lance. Coloca pressão aqui, ó, colar, conecta as torres. Mas torre B1 foi jogado e o Carlsen segue agora. Com torre de A em E8, o computador dá chance perdida porque tinha B5 aqui. Não queremos saber dessa mentira. Torre de A em E8 foi jogado. Bispo C3 coloca pressão no peão de A5, rasga a atividade da torre. O Carlsen joga com B6, frustrando qualquer possibilidade de ataque no peão de A5. Torre B3, avisando que vai pra cima do peão de B6. O Carlsen fala, pode ir, eu vou atacar na ala do rei, quem dá mate primeiro ganha. F5 foi jogado, peão toma, peão de G toma, dama chega em H5, rasgando. Dama D6, traz mais uma peça para defender o rei. Torre em E1 foi jogado, torre vem para E7, a torre de B volta para B1, mostrando que foi uma completa perda de tempo esse lance de torre B3. Mas tudo bem, segue o jogo, não é por isso que alguém vai ganhar ou vai perder. Na verdade, todo mundo vai perder. Cavalo F6 foi jogado, a dama tá atacada, a dama vem para casa de G6, torre E6, ameaça ataques descobertos. A dama sai daí rapidamente, cavalo H5 foi jogado e esse lance não é bom. Esse lance não é bom porque dama H4 parece que traz um contra-jogo interessante, inclusive foi jogado e o Carlsen nessa posição. O que fazer, meus amigos? O que fazer? Você falou, só voltar o cavalo para F6? Na verdade não, porque agora as brancas vão ganhar um tempo importante e o Carlsen percebendo tudo isso, ele fala, tá na hora de enrolar o Yu Yangyi. E ele vai para esse lance espetacular aqui, E4, meus amigos. É maestria pura, né? É maestria pura, porque o lance natural aqui, o lance conservador aqui vai perder o jogo. Pouco a pouco o Carlsen vai começar a agonizar aqui, então ele vai para confusão, ele fala, vambora, vamos criar o caos aqui. Joga esse lance aqui, bispo atacando bispo indefeso, se bispo por G7 agora o Carlsen, que inclusive foi jogado, o Carlsen salva, o cavalo parece ter se defendido bem, mas o Yu Yangyi não para com o ataque não. Segue com o cavalo em F4, a partida segue com o lance torre E5 e agora dama G3, parece que esse lance aqui era mais forte, mas ok. Dama G3 foi jogado, Carlsen segue com E por D3, segue na luta, C por D3 foi jogado, temos trocas e o Carlsen joga rei F7, tá sobrevivendo. Dama em F3, torre luta pela coluna E, torre B1 evita as trocas, melhor lance da posição, torre B8 faz a proteção, G3 e aqui torre B7, jogado pelo Magnus Carlsen. Torre em E1 vai para a coluna E, torre E7 luta pela coluna, torre B1 de novo, torre B7, se quiser empatar o Carlsen já percebeu que é bom empatar aqui, que as brancas estão melhores. Dama em E2 luta pela coluna.
Torre em E7 tira essa dama daí, a dama vem para casa de D1 e a torre volta para defender o peão. Por enquanto o Carlsen tá dando tá parando os ataques aqui do Yu Yangui. A dama em F3 foi jogado, dama em F6, por enquanto a dama mantém a proteção do peão. E aqui D4 é um lance destruidor, aqui ó, D4 seguido de C5, pode fazer um trovão aqui porque acabou, as brancas estão muito bem aqui. Por exemplo, cavalo E6 tentando defender, dama B3 crava o cavalo, deixa ele atacado, tá tudo cravado, né? Se jogar um B5 aqui, torre E1 e não tem como defender, teria que jogar um torre E7 e aqui as brancas vão ter o crião passado, né? Vai ter o crião passado aí, mas aqui eu jogo A4, sei lá, dama D5, agora eu jogo A3. Aqui joga C7, depois de torre por C7, torre por E6, e as brancas têm uma posição completamente vencedora. Mas aqui eu promovo, calma lá então. Cheque com o dedo na cara, rei E8 foi jogado, torre por C7 A1, promovendo para a dama. Rafa, eles calcularam tudo isso? Certamente não. Dama de A em A6, olha só que legal essa variante, hein? E as brancas estão ganhas aqui, né? Gostei dessa variante, Rafa, ela é bem real. E eu acho que eles calcularam tudo isso também, eu concordo com você, né? Aí aqui dama em A em A6, dama D7 com cheque, vejam que variante. Aí aqui cavalo G6, talvez você não tenha visto só o cavalo G6, né? Mas enfim, aqui dama em E7 e a partida seguiria com dama cheque, seguido de dama cheque mate, né? Rafa, com certeza ele deveria ter visto essa linha do D4, do C5, esse jogar contra duas damas. Eu acho que ele deveria, principalmente porque ele tem um monte de tempo aqui no relógio, tem 3 minutos. Uma vergonha ele não ter visto. Ele jogou essa porcaria de lance aqui, cavalo D5. E aqui, meus amigos, um lance interessante demais, né? Porque esse peão toma, dama toma, aqui tem esse tema. Aqui um lance bem interessante aqui, a turma tentando dar golpe. Magnus Carlsen tem problemas. Segue com o lance dama em D8 fazendo a proteção, mas agora cavalo E3 foi jogado. Cavalo C3 seria outra possibilidade. Cavalo em E3, mas agora cai o peão de D3. Oba, pendurou o peão aqui o Yu Yangui. De repente a coisa ficou ruim, tava indo bem. Agora um lance jogou tudo por água abaixo. E o pior é que o peão agora ficou protegido. Torre D1 foi jogado, dama em E4 propõe trocas. Ih, trocou as damas com o peão a menos, acabou o jogo. Torre D6 foi jogado, B5 exclama, o único lance da posição. Meus amigos, quem de vocês teria jogado torre C7 aqui? Pode abandonar daqui a pouquinho, hein? Torre por H6, aqui já igualou o material, mas as brancas estão melhores, né? As pretas ficaram muito passivas. Olha o detalhe, cara, o Carlsen vai para o único lance da posição, que é B5, aqui que a gente vê a diferença aqui, né? O que separa os homens dos meninos. C por B5 foi jogado, peão toma, torre toma, cai o peão de H6, é verdade, mas agora cavalo em E6 bloqueia a torre, para quê? Para esses peões dispararem. Cavalo C4 traz apoio, torre B4, tira esse cachorro daí. Cara, que lance espetacular. Cavalo por A5 foi jogado. O Carlsen tem um peão a menos, mas agora dispara. Essa torre tá cortada. A partida segue com cheque, mas agora rei F6. Aqui o cavalo tá controlando essa casa de C7. Torre H6 com cheque, rei F7. Tem uma repetiçãozinha, rei. G6 atacando aqui agora a torre. Torre em E7 ataca o cavalo, rei F6, meus amigos, e agora não tem mais cheque. A torre sai para casa de E8, C3 dispara o peão, a torre vem para a coluna C, mas agora cavalo D4. Uou, os cavalos! Como são perigosos aqui os cavalos. A partida segue com rei G2, mas agora o peão dispara. Torre vem para C3, parece estar controlando, mas aqui mais um lance do Carlsen aqui espetacular. Bom, Rafa, não é só jogar torre B1 aqui e ganhar? Mas o Carlsen quer jogar com requintes de crueldade. Segue com o lance E3, meus amigos. Que lance é esse? Deu chance aqui, que ele quer jogar brilhante aqui, ele quer jogar bonito. Ele vai fazer 2 brilhantes na sequência agora aqui, o Carlsen. A ideia desse lance é limpar essa horizontal aqui, porque depois de peão toma, o Carlsen vai para o lance brilhante aqui. Torre B2, totalmente desnecessária essa linha, né? Era só jogar o lance torre B1 e promover aqui que tá ganho. Não tem o que fazer contra isso. Não tem nenhum lance. Era só jogar isso aí que tá ganho. Vai, você poderia dizer que ia tentar ir pra cima do cavalo, sacrificar o cavalo pelo peão. Talvez seria a melhor possibilidade aqui, né? Mas ainda aqui, assim, acho que ainda tem um... Aqui você pode só promover. Na verdade, se você promover aqui, talvez não dê boa, né? Aqui teria que... aqui dá um trabalhinho, Teria que achar a torre G1 aqui, né? Teria que achar a torre G1, porque torre G1 se tomar, você dá um duplo aqui, toma e depois promove na sequência, né? Aí daria para jogar um rei H3, aí sim você promoveria. E aqui depois você jogaria esse final. Talvez dê para ganhar esse final, né? Certamente dá, mas o Carlsen preferiu jogar dessa outra maneira. Uau! E3 foi jogado. Eu gosto mais dessa variante aqui do Carlsen.
E agora torre B2, lance brilhante, aqui ameaçando a promoção. Aqui é possível jogar rei H3, o lance jogado foi rei F1. E o Carlsen segue agora com mais um lance espetacular. O que é isso, meus amigos? Que sequência é essa do Magnus Carlsen? Cavalo em E2, lance brilhante aqui, atacando a torre. E mais uma vez tentando seduzir o rei para essa horizontal, para que a promoção seja feita com cheque, né? Então o cavalo não pode ser capturado, a torre está atacada, sai com cheque, o rei vem para F5 única, rei E7 aqui não vai dar boa, tem cavalo B3, única, cara, isso aqui é surreal, isso aqui é surreal. Rei F5 foi jogado, cavalo B3 foi jogado, único lance da posição é rei E4, isso aqui é surreal. Cavalo D2 com cheque foi jogado, o único lance é rei D3, o Carlsen caminhou numa corda bambíssima de 2 lances brilhantes e 3 lances únicos, né? Caraca! Torre D6 foi jogado, cai o peão de E3, cavalo D4 também funcionaria, o que é bizarro, mas funcionaria. Rei por E3 foi jogado, cavalo C4 com cheque, deu ruim, Carlsen, não deu não, porque rei E4 e a torre não pode ser capturada porque tá tendo promoção. Por isso, cavalo D2 com cheque, rei F5, torre C6 parando o peão. Mas aqui o Carlsen simplesmente promove e vai jogar agora com uma peça a mais aqui, com uma torre a mais. Agora, será que dá para parar esses peões? Vamos ver, já cai um, né? Aqui, não, aqui o tempo dos dois está caindo. Olha o que aconteceu nessa posição. Aqui o Magnus Carlsen tá numa posição vencedora, tem que jogar o lance rei 4, ele acaba jogando errado aqui, acho que um mouse sleep, qualquer coisa. E agora esse cara já devia estar no pré-move, né? Já devia estar no pré-move. Não imaginou nunca que o Carlsen ia jogar isso, poderia empatar aqui. Mas acaba jogando rei G1, aqui o Carlsen tira a torre para longe, né? E aqui eles jogam mais uma meia dúzia de lance, o tempo estava caindo, certamente foi isso. E termina com checkmate. Vitória aqui do Magnus Carlsen para cima do Yu Yangyi. Que partida espetacular, né? Com uma boa precisão, os dois, mas a gente vê que o Yu Yangyi chegou a ficar melhor do que o Magnus Carlsen na partida toda. Mas o Carlsen faz isso, ele consegue virar as partidas, um negócio bizarro. E vamos dar uma olhada então, quem é que passa aqui para próximas fases, né? Então é o seguinte, meus amigos, o Magnus Carlsen venceu o Andrei Zipenko por 3-1. O Yu Yangyi venceu o Wesley So, por isso que jogou contra o Carlsen. Erigaisi eliminou o Artemiev e o Wei eliminou o Praggnanandhaa, hein? Caramba! Tivemos Nakamura eliminando o Grishuk, o Nepo mandou 3-1 para cima do Ian Duda, o Caruana arrancou o Sam, The Kingbreaker Sevian, e o Firuja eliminou o Guiri. E aqui tivemos então o Magnus Carlsen, passou pelo Yu Yangyi, o Erigaisi mandou 3-0 no Wei, cara, isso é bizarro. Aqui tivemos 3-0 do Nakar contra o Nepo, é bizarro. E o Firuja e Caruana foi uma bela disputa, sempre os dois, né, ali e tal, disputando quem é o melhor depois do Carlsen, né. Caruana e Firuja, 3-2 passou o Firuja. Teremos agora, portanto, nas semifinais, Naka contra Firuja, isso aqui vai pegar fogo. E o Carlsen contra Erigaisi, meus amigos. A gente segue cobrindo Chessable, Champion Chess Tour, Chessable Masters 2025. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!